Sejam muito bem-vindos para a nossa quarta aula de raciocínio lógico matemático e hoje nós vamos ver tautologia, o que é contradição e o que é contingência dentro das classificações das proposições lógicas. Ainda nesta aula nós iremos ver as negações lógicas pertinentes às proposições lógicas, seja ela simples ou composta. Se você ainda não assistiu à nossa aula de número 3, eu recomendo que você volte um pouquinho no vídeo e assista a nossa aula de número 3, porque só aí você vai entender esta aula de número 4. E não somente a aula de número 3, mas a aula de número 1, a aula de número 2 e a aula de número 3 para assistir essa aula de número 4. Todas as nossas aulas, o conhecimento, ele é acumulativo. E essa aula de número 4, ela é altamente dependente das aulas anteriores. E por isso, para a sua melhor preparação, para o seu melhor aprendizado, é necessário que você siga à risca toda a sequência que nós elaboramos nas nossas aulas. Beleza? Então aperte os cintos e vamos iniciar a nossa aula falando sobre tautologia, contingência e contradição, que são as classificações das proposições lógicas. Bom, classificação das proposições lógicas compostas. As proposições compostas são classificadas de acordo com os seus valores lógicos possíveis em sua tabela da verdade. Tabela da verdade a gente viu na aula de número 3. Podendo ser classificadas como tautologia, contradição e contingência. A verdade, tabela da verdade a gente viu na aula de número 2, tá, pessoal? Tautologia, valores lógicos sempre verdadeiros. O nível lógico sempre igual a 1. Nível lógico 1 é valor verdadeiro. Contradição, valor lógico sempre falso. Contradição, só há, né, valores falsos. O nível lógico sempre iguais a 0. Então, contradição, eu só vou ter na minha coluna da tabela da verdade somente valores falsos e, portanto, valor 0. Tautologia, eu só vou ter na minha tabela da verdade somente valores verdadeiros e, por isso, nível lógico 1. E contingência é subsidiária da tautologia, assim como subsidiária da contradição. Ou seja, quando eu testar a sentença, a proposição composta e verificar que ela não é tautologia e nem é contradição, ela só poderá ser contingência, esse caso aí. E por isso que chama-se que ela é subsidiária, tá bom? Então, quando não for tautologia e nem contradição, ela será contingência. Vou fazer já um esqueminha aqui para que vocês possam levar para o caderno de vocês, tá? Esquema. As classificações das proposições compostas. E ela pode ser classificada, a gente viu, ela pode ser classificada em 3 tipos. Ela pode ser uma tautologia, ela pode ser classificada como contradição. Por último, ela pode ser classificada como uma contingência. E a gente viu também, já tudo esquematizado. A gente viu também que a tautologia e a contradição e a contingência ela tem valores específicos para ela, né? A tautologia terá nível lógico, a tautologia ela terá sempre somente, né? Nível lógico 1. Isso quer dizer sempre valores verdadeiros.
para qualquer linha da tabela da verdade, os valores dela será sempre verdadeiro. A contradição, nível lógico, zero. Ou seja, somente valores falsos. E a contingência, ela terá tanto nível lógico zero, como nível lógico, ela vai alternar, na verdade, né? Nível lógico 1. Ou seja, sempre vai existir linhas, com valores verdadeiros e linhas com valores falsos, ou seja, valores falsos ou verdadeiros. Valores falsos verdadeiros. A tautologia só verdadeiros, valores verdadeiros. A contradição somente valores falsos. E a contingência, eu vou ter pelo menos um valor verdadeiro e o resto falso, ou pelo menos um valor falso e o resto verdadeiro. Tem que alternar em uma das linhas verdadeiro e falso. Beleza? Dá uma olhadinha aqui na tabela da verdade para pegar alguns exemplos de tautologia, contradição e contingência. Bom, a gente viu que tautologia, sempre os valores verdadeiros. Verdade. E a gente está vendo aqui uma proposição, P ou não P, tá? Essa proposição é formada somente por uma sentença simples, onde em um momento eu tenho a sentença simples sem a negação e em outro momento, depois do conectivo ou, a sentença simples com negação. Então, a tabela da verdade terá apenas duas linhas. Então, construindo a tabela da verdade, a gente viu a tabela da verdade na aula de número 2. Nós temos 0 e 1 para a coluna P. A coluna não P troca somente o valor da coluna P. Se é 0 aqui, transforma-se em 1. Se é 1 aqui, transforma-se em 0. E a última coluna é a coluna realmente onde eu vou analisar se a proposição ela é classificada como tautologia, contradição, contingência. Observe que nessa última coluna, os valores lógicos foram somente 1 para todos os valores possíveis de P. Isso significa que é uma tautologia. Mas por que deu valor lógico de nível 1? Nível lógico 1 apenas, ou seja, somente valor verdadeiro. Porque quando eu pego uma sentença P com um conectivo OU não P, observe que para que num conectivo OU eu tenha o nível lógico 0, tanto a proposição simples antes do conectivo OU como a proposição simples depois do conectivo OU, elas devem ter níveis lógicos 0 para que a saída do OU seja 0. A gente viu isso na aula de número 3. Como eu não tenho 0 e 0 em nenhuma linha da tabela da verdade, então significa que o nível lógico do OU aqui, nesse caso concreto, será sempre 1. Beleza? Nunca será 0. Então, isso é uma tautologia, porque o nível lógico da proposição em questão é sempre 1. Vamos ver agora a contradição. Na contradição, e aqui foi dada uma proposição, P e não P, é uma proposição. É uma proposição simples, relacionando com ela mesma. Tá? A gente monta aqui a tabela da verdade, com os valores lógicos de P, 0 e 1. Os valores lógicos de não P, ou seja, a negação de P, então, se é 0, transformou-se em 1. Se é 1, transformou-se em 0, porque é negativa do valor lógico de P. O conectivo agora, a coluna que nos interessa é da proposição a ser analisada como tautologia, contradição, contingência. E aqui ela diz P e não P. Observe que mudou da primeira. A primeira, o conectivo lógico foi o conectivo OU. Conectivo OU. Essa segunda, o conectivo é o conectivo E. O conectivo E, ele sempre será 1 quando a proposição lógica simples antes do conectivo for igual a 1 e a proposição lógica simples depois do conectivo também for igual a 1. Se isso acontecer, o conectivo E será 1. Observe que em nenhum caso da linha da tabela da verdade eu tenho o P sendo 1 e o não P sendo 1 também. É sempre valores alternados, até porque
Se eu tenho P e a outra proposição é não P, nunca vai ser valores iguais, nunca dará valores iguais, porque eu tenho uma sentença, né, uma proposição simples, P, e essa mesma proposição simples negada. Então, uma está negando a outra, sempre vão ser valores, níveis lógicos contrários. E, portanto, o nível lógico aqui sempre será zero, porque eu não vou ter na proposição P nível lógico 1 e automaticamente na proposição não P nível lógico também 1. Como eu nunca vou ter 1 em 1, então a saída será sempre zero no conectivo E. Então, como sempre será falsa, isso é uma contradição, porque os níveis lógicos de saída da tabela da verdade da última coluna são sempre falsas. Beleza? Então, toda vez que na minha tabela da verdade minha proposição resultar somente nível lógico zero, falso, ela será uma contradição. Toda vez que na minha tabela da verdade resultar nível lógico 1, ela será sempre uma tautologia. Beleza? Agora vamos ver essa aqui. Ela deu a proposição não P, se somente se, aparentes, P ou Q. Tá? Então, a gente vai montar a tabela da verdade aqui. E nós temos duas sentenças lógicas, duas proposições lógicas simples, o P e o Q. Então, nós montamos aqui o P e o Q na primeira coluna, tá? Montamos todos os valores da tabela da verdade do P e Q. A gente viu isso na aula de número 2, como é que determina os valores lógicos, a quantidade de linhas da tabela da verdade. Então, ficou 0 e 0, 0 e 1, 1, 0, 1, 1. Montou aqui uma outra coluna com não P para poder facilitar as comparações. Uma P ou Q, ou seja, o não P, eu estou negando P. Se aqui é 0, aqui passa a ser 1. Se aqui é 0, aqui passa a ser 1. Aqui é 1, passa a ser 0, porque eu estou negando, e 1 passa a ser 0. Beleza. O P ou Q, conectivo OU. No conectivo OU, nós só teremos o valor lógico de nível 0 quando tanto o P quanto o Q for 0. Única linha onde o P e o Q é 0 é a primeira linha aqui, ó. P e Q são 0, logo, ele será 0. Para as demais, ele terá nível lógico 1. Então, a gente aprendeu quando estudou conectivos, tá? Beleza. Agora vamos ver a última coluna, que é essa. Se você reparar na última coluna, ela traz consigo a proposição composta, a qual eu devo verificar seus valores lógicos para verificar se trata de uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. Então, nós vamos comparar não P, essa coluna aqui, com a coluna P ou Q, que é essa coluna aqui. Beleza? Então, vamos lá. Só que elas estão interligadas com o bicondicional, ó, que é um bicondicional. E a gente viu que o bicondicional ele terá valor lógico 0 quando a proposição antes do conectivo lógico for diferente, tiver nível lógico diferente da proposição após o conectivo lógico. Aí ele terá valor 0. E terá valor 1 quando as proposições forem de níveis lógicos iguais. Então só vai ser 1 quando as proposições tiverem nível lógico iguais e será 0 quando as proposições tiverem nível lógico diferente. Então vamos lá. Ó, aqui o não P tem o nível lógico igual ao P ou Q. Então nesse momento, ele tem nível lógico igual, a saída será 1. Em nenhum outro, os níveis lógicos são iguais. Aqui é 1 e 0, aqui é 0 e 1 e aqui é 0 e 1. O resto é tudo 0. Observe que eu tenho 1, 2, 3 valores falsos e um verdadeiro. Como eu tenho na última coluna da tabela da verdade, que é referente à minha proposição de análise, valores tanto verdadeiro como falso, trata-se de uma contingência, porque eu tenho ao mesmo tempo valores de nível lógico 0, ou seja, valores falsos, como eu tenho também valores verdadeiros. Na verdade, nesse caso concreto, eu só tenho um único valor verdadeiro, que é essa linha aqui, tá? Mas a contingência ela vai alternar entre valores ou valor falso e verdadeiro. Perfeito? Tranquilidade? Então, tautologia, sempre valores. Vou voltar aqui, ó. Tautologia, nível lógico sempre 1.
ou seja, valores sempre verdadeiros. Contradição, nível lógico sempre zero, ou seja, falso. Contingência, nível lógico alternando entre 0 e 1. Beleza? Eu vou encontrar na tabela da verdade tanto valor falso como valor verdadeiro. E por isso é contingência. Perfeito? Vamos avançar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre negação das proposições compostas. Para a negação das proposições lógicas compostas, deve-se ter o conhecimento da lei de Morgan. Lei de Morgan, a gente vai ver que lei é essa. Além das equivalências lógicas, obviamente. As equivalências lógicas nós estudamos na aula de número 3. Pois uma vez conhecidas as equivalências e as negações, vírgula, e as negações, serão realizadas com base na lei de Morgan. Eu preciso conhecer as equivalências para que eu possa melhor compreender as negações no momento que eu for responder as questões. E a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Mas a primeira negação que nós devemos entender da lei de Morgan é: se eu nego uma proposição composta com conectivo e, ela vai me retornar conectivo ou. Então, nego o conectivo e, retorno o conectivo ou. Assim como as proposições relacionadas também são negadas. Então, vou ter não P e não Q. Se eu nego uma proposição composta de conectivo e, conectivo ou, ela vai me retornar o conectivo e. Assim como as proposições antes dos conectivos também serão negadas. Lei de De Morgan. Se eu nego o ou exclusivo, ele me retorna o bicondicional. Se eu nego o ou exclusivo, ele me retorna o bicondicional. Observe que ele me retorna o bicondicional, e aqui eu não estou falando que as proposições antes e depois do conectivo serão negados. Não. Ele vai me retornar o bicondicional sem negar as proposições que estarão em destaque. Tá bom? Nem P nem Q vão ser negados. Apenas eu vou mudar de conectivo. Beleza? Só que a lei de Morgan é somente com relação os conectivos e o conectivo ou. Fazer aqui um esqueminha para que você possa anotar no seu caderno de revisão. Esquema. Negação. Vou negar e eu vou ter o resultado. Negação e resultado. Negação e o resultado. Tá aqui de cor. Se eu nego o conectivo e, se eu nego o conectivo e, ele vai me retornar o conectivo ou. Se eu nego o ou, ele me retorna o e. Beleza? Assim como as proposições que estão relacionando os conectivos também são negadas, tá? Se eu nego o ou exclusivo, ele vai me retornar o bicondicional. Se eu nego o bicondicional, ele me retorna o ou exclusivo. Beleza? Só que nesses dois aqui, as proposições são negadas. Também. Nesses dois aqui, as proposições não, proposições simples, né? Não são negadas. Aqui as proposições não são negadas. Observe. Eu coloquei isso. Observe. Por que eu estou dizendo isso? Aqui, ó. Estou negando a proposição composta
P e Q. Observe que ela me retornou um P ou Q. Só que o P também foi negado e o Q também foi negado. Então, eu estou negando as proposições simples relacionadas pelos conectivos. Então, eu permuto o conectivo de E para OU e nego as proposições. Simples. Mesma coisa. Estou negando a proposição composta P ou Q. O resultado será a negação das proposições que se relacionam, das proposições simples, ou seja, não P e não Q, e também a mudança de conectivo OU para E. Para E. Então, essa é a lei de Morgan. Eu mudo os conectivos ou para E ou E para OU, e também as sentenças, as proposições simples também vão estar negadas. Já no item C, quando eu nego a proposição composta que possui conectivo ou exclusivo, eu retorno a proposição composta somente com conectivo bicondicional. Eu não nego as proposições que estão sendo envolvidas, ou seja, o P permanece sendo P e o Q permanece sendo o Q. É isso que esse esqueminha aqui está trazendo para vocês. Beleza? Vamos lá. Essa negação do ou exclusivo é fácil perceber, uma vez que no ou exclusivo será falso quando as proposições simples P e Q forem iguais, ou seja, mesmo nível lógico. Já no bicondicional, só será falso quando as proposições simples P e Q forem diferentes, ou seja, o inverso, nível lógico diferente. Logo, percebe-se que, se negarmos o ou exclusivo, obteremos o bicondicional e vice-versa. Beleza? Letra D, nós temos uma outra negação, a negação do condicional. Você pode decorar essa negação do condicional, mas eu, sinceramente, eu não peço que você decore a negação do condicional. Por quê? Se nós já estudamos as equivalências, a negação do condicional você pode fazer pelas equivalências, conhecendo a lei de Morgan. Então, observe, ele está dizendo aqui, negando o condicional, se P, então Q, eu vou resultar em P e não Q. Eu vou resultar no P e não Q. Mas observe como eu chego nessa proposição. A gente estudou lá em equivalência que P, se P, então Q, ela é equivalente a não P ou Q. Estudou isso lá na equivalência. Se eu agora quero negar isso aqui, a negativa disso será o seguinte: olha, eu estou negando agora, eu vou negar agora um ou, certo? Eu vou negar um ou. Pela lei de Morgan, quando eu nego o ou, ele vai me resultar, ó, neguei o ou, negativa do ou, ele vai me retornar um e com as proposições negadas. Então, vou negar a proposição P, vou negar a proposição Q e vou transformar o ou no e. Negando o P, que já tem uma negação, ele fica sem negação. A negativa da negativa é a exclusão da negativa. O que era ou passou a ser e o que era que passou a ser não que. Observe que isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Então, em vez de você decorar mais uma expressão, você somente deve saber as equivalências e a negação pela lei do De Morgan você faz tranquilamente. Beleza? Tranquilidade? Antes de decorar mais uma equivalência, desta feita a negação da condicional, basta entender a equivalência da condicional, ou seja, basta, é isso que a gente está fazendo aqui, basta entender a equivalência da condicional e utilizar a lei de Morgan da negação do ou, que foi o que a gente acabou de fazer aqui. Beleza? Mas quem quiser decorar, pode decorar, tá bom? Vamos agora fazer algumas... Então, antes de fazer os exercícios, eu queria trazer uma última condição, que é outra negativa. E essa negativa, pessoal, outras negativas importantes. Essas duas negativas que eu estou trazendo agora, ela não cai, não costuma cair muito em concursos públicos. Mas quando cai, 90% dos candidatos erram essa negativa. Portanto, coloque na sua memória essa negativa aqui. Se eu nego o ou exclusivo, sem transformar no bicondicional,
A negativa do ou exclusivo pode ser feita da seguinte forma. Se eu nego esse ou exclusivo, é a mesma coisa de eu estar transformando o ou exclusivo num não P ou exclusivo Q, ou seja, somente negar a primeira proposição ou repetir a primeira e negar a segunda proposição. Tá? A mesma coisa. Isso é equivalente. A negativa do ou exclusivo é a mesma coisa de eu negar o P ou exclusivo Q ou colocar P ou exclusivo não P, negar a segunda sentença. Mesma coisa para o bicondicional. Se eu nego o bicondicional sem transformar no ou exclusivo, eu posso dizer que isso vai ser igual a equivalente a negar o P, né, se somente se que, ou P se somente se não que, negar somente o segundo. Então, eu posso negar o primeiro, repetir o segundo, ou posso repetir o primeiro e negar o segundo. Beleza? Então, memorize isso aqui. Essa negação, isso aqui é o equivalente de negação. Se eu nego isso aqui, é a mesma coisa, é equivalente a isso aqui. Bom? Beleza? Vamos fazer agora alguns exercícios, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui rapidinho, para vocês entenderem também a negação. Exemplo, uma negação importante. Ó, se eu digo assim, Maria é alta e João é bonito. Bonito. A gente já aprendeu que essa proposição, ela possui duas proposições lógicas simples. Eu tenho Maria é alta e tenho João é bonito. E elas estão conectadas uma com a outra através do conectivo lógico, que no nosso caso aqui é o conectivo e. Então, se eu chamar a primeira proposição de P e a segunda proposição de Q, eu posso colocar na expressão lógica matemática como sendo P e Q. Isso aqui a gente já viu, tá? Agora, se eu quiser negar essa proposição lógica, se eu quiser agora negar, ela ficaria assim: não P, e isso pela lei de De Morgan, não P ou não Q. Lembra? Eu nego tanto a proposição como o conectivo. O conectivo se transforma do E para o O. Beleza, até aqui tudo bem. Quando eu faço essa negativa expressa pela expressão matemática, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, ó, trazendo agora para a expressão do português. O P era Maria alta, se transforma em Maria não é alta, porque o P está negado. O E transforma-se em O, ou João não é bonito. Beleza? Então, a negação de Maria é alta e João é bonito, transforma-se Maria não é alta ou João não é bonito. Mas observe, até aqui tudo bem, né? Mas observe, eu posso dizer Maria não é alta ou posso dizer assim, ó, Maria é baixa ou João, opa, ou João é feio. Maria não é alta, é a mesma coisa de eu afirmar Maria é baixa. João não é bonito, é a mesma coisa de eu afirmar João é feio. Por quê? Porque esses predicativos aqui, na lógica matemática, a gente considera ele como predicativos opostos. Bonito, feio, alto, baixo. Então a gente pode fazer isso. Beleza? É somente um exemplo aqui de negação e como ela traduz no português as frases, para que você possa entender um pouquinho dessas proporções negativas. Beleza? Agora vamos fazer exercício. Classifica as proporções compostas em tautologia, contingência ou contradição. A gente já sabe que tautologia, valores sempre verdadeiros. Contingência,
valores verdadeiros ou falsos, e falsos, na linha. Contradição, valores sempre falsos. Letra A. Se Bruno é rápido, eu vou dizer que Bruno é rápido, eu vou dizer que isso é um Azinho. Bruno é rápido. Então, Alexandre é inteligente, B, e Bruno é rápido, ou Bruno é rápido. Bruno é rápido é A, que a gente já viu. Botou lá. É A. Então, como é que fica essa expressão? Essa expressão fica, se Bruno é rápido, se A, então, Alexandre é inteligente, ou Bruno é rápido. Ou Bruno é rápido. Beleza? Depois da expressão lógica, eu tenho duas maneiras. Deixa eu botar aqui A. Eu tenho duas maneiras de verificar a classificação dessa proposição lógica composta. A primeira maneira da gente verificar a classificação da proposição lógica composta é a gente fazer a tabela da verdade. Só que no concurso público, tabela da verdade, você está trabalhando com ela somente em último caso. Porque ela demora muito, a depender da quantidade de proposições lógicas simples que estão relacionadas, formando a proposição composta. Porque aí vai aumentar o número de linhas da tabela da verdade. Então a gente vai fazer pelo raciocínio da tabela da verdade. Depois eu vou mostrar uma outra forma, que é chamada de forma da inspeção. A gente vai fazer alguns testes e verificar se a classificação é tautologia, contingência ou contradição. Beleza? Então vamos fazer primeiro a letra A pela tabela da verdade. Tenho dois tipos de sentença, então coloco a primeira sentença e a segunda. Eu vou criar uma coluna aqui do ou para facilitar a comparação. E agora a coluna em que vai me dizer a classificação. Beleza? Idade. Tabela da verdade foi a nossa aula de número 2. Tá bom? Então vamos lá, vamos mudar aqui de cor para ficar melhor. Vamos lá, primeiros valores são 0 e 0, 0 e 1, 1, 1, opa, 1 e 0, 1 e 1. No conectivo ou, ele sempre será 0 quando o B for 0 e o A for 0. Né? Quando a proposição simples antes do conectivo for 0 e a proposição simples depois do conectivo também for 0. Então só tem um 0 e 0 na primeira linha, então aqui é 0. Nas demais linhas, tudo 1. Agora eu vou pegar se A, então B ou A. Eu vou relacionar essa coluna com essa aqui através do condicional. A gente viu que no condicional ele sempre será falso. A única linha da tabela da verdade que o condicional será falso é quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ou seja, o antecedente for nível lógico 1 e o consequente for nível lógico 0. Onde é que eu tenho 1 e 0? Onde é que o A é 0 e o B ou A onde é que o A é 1 e o B ou 0 é 0? A1, B ou 0, 0. A aqui é 0, B ou A é 0. A aqui é 0, B ou A é 1, 1 e 1. Ou seja, eu não tenho 1 e 0. Eu não tenho 1 e 0. Não tenho. Eu não tenho 1 e 0 para ser falso, então tudo vai ser verdadeiro. Logo, como tudo é verdadeiro aqui, isso é uma tautologia. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Essa mesma letra A, eu vou fazer por inspeção. Como é que a gente faz por inspeção? Vou fazer agora. Isso eu peço que você treine para que na hora da sua prova você faça isso rápido. A classificação. Vamos ver se isso aqui é tautologia. Primeiro eu vou forçar essa expressão ser falsa. Porque se eu tiver pelo menos um resultado falso, eu já sei que ela não é tautologia, porque para ser tautologia, todos os valores dela têm de ser verdadeiros. Então, primeiro eu vou testar forçando ser falso. Forçando ser falso, como é que a gente vai fazer? Forçando ser falso. Observe que eu tenho um condicional aqui, Se A, então B ou A. Eu tenho um condicional.
O condicional só será falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo, essa expressão aqui, for falso. E aí o resultado será falso. Beleza? Então, o A aqui tem de ser verdadeiro. Se o A aqui é verdadeiro, o A aqui também, ó, será verdadeiro. Eu não posso trocar o A. Ora, se eu tenho um ou aqui, eu tenho pelo menos uma das proporções verdadeiras, aqui no ou nunca eu terei um valor falso. Será sempre verdadeiro. Por que, Márcio? Porque no ou ele só será falso quando tanto o conectivo que vem antes do tanto a proposição que vem antes do conectivo como a proporção que vem depois do conectivo forem zero. Aqui, ó, o A é 1, é verdadeiro. Se o A é verdadeiro, já é verdadeiro, ela nunca vai poder ser falso, ser zero. Então isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Logo, eu nunca vou poder ter falso. Eu já sei que aqui é uma tautologia. Nunca vou ter um valor falso. Provei apenas por uma inspeção. Então a gente sabe que isso aqui é uma tautologia. Beleza? Vamos repetir. Ah, professor, não entendi. Vamos repetir. Vamos de novo aqui, ó, para você entender. Você tem que estar em mente, né, os conectivos ali, a tabela da verdade dos conectivos, tá? Para você entender melhor aqui. Vamos lá, ó. Estou aqui com a proposição composta. Se A, então B ou A. Eu vou testar primeiro se eu consigo encontrar um valor falso. Porque se eu encontrar um valor falso, eu já sei que ela não é uma tautologia. Ela poderia ser uma... Se eu encontro um valor falso, eu já sei que não é tautologia. Tá? Pode ser uma contingência ou uma contradição. Agora, se eu só encontro um valor falso, ela será uma contradição. Beleza? Aí vamos lá. Se eu vou testar o falso, ó, eu tenho um condicional. No condicional, a gente aprendeu, ó, condicional. Se P, então Q, a gente aprendeu que isso aqui será falso quando o P for verdadeiro e o Q for falso. A gente aprendeu isso. Comparando aqui, ó, A tem de ser verdadeiro, B ou A tem de ser falso. Espera a ficha. Para que essa expressão aqui seja falsa. Então, beleza. O A pode ser verdadeiro aqui? Pode. Se o A é verdadeiro aqui também tem um A, esse A também tem de ser verdadeiro, porque é o mesmo A. Ora, e B? B pode ser qualquer valor. Por que pode ser qualquer valor? Porque aqui eu tenho um ou, uma disjunção. Então, a disjunção será falsa somente se os dois elementos que estão interligados pelo conectivo forem falsos. Só que eu não tenho isso, porque o A já é verdadeiro. Se o A é verdadeiro, ele força que esse ou não seja falso, ou seja sempre verdadeiro. Logo, se eu não consigo deixar falsa uma proposição, ela só pode resultar, eu forço ela a ser falsa, ela me resulta verdadeiro, é uma tautologia. Isso aqui é uma tautologia. Beleza? Tranquilidade? É assim que a gente faz, por inspeção. Vou abrir um espaçozinho aqui. Eu agora só vou fazer por inspeção e vocês tentem depois fazer pela tabela da verdade, tá bom? Ó, essa aqui, ó. Maria é bonita. Maria é bonita, eu vou dizer que é A. João é alto. Opa, João é alto, eu vou dizer que é B. Maria não é bonita, não A. João não é alto, não B. Como é a expressão aqui? Maria é bonita. Ou João é alto. E, ó, ó o E aqui, ó. E, Maria não é bonita, eu neguei o A. Vou botar um parênteses aqui para não fugir. E João não é alto. E, de novo, ó. E aqui, ó. E João não é alto. João não é alto é não B. Vamos lá. Observe. Então, vou pegar aqui, letra B. Letra B. Eu tenho A ou B e não A e não B. Observe o seguinte. Vou dar de cor aqui para ficar melhor. Ó. A porta ou aqui, ó. A ou B, o conectivo ou aqui, só tem um.
O restante é tudo E. Bom, para o E ser falso, eu só preciso de um elemento ser falso. Mas para o OU ser falso, eu preciso que os dois elementos sejam falsos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar forçar com que eles sejam verdadeiros. Para que o OU seja verdadeiro, certo? Para que o OU seja verdadeiro, eu tenho, por exemplo, o A, ele pode ser falso, e o B, ele pode ser verdadeiro. Ó, B verdadeiro. Falso e verdadeiro aqui, ó. Falso e verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiro no OU. Por quê? Porque só vai ser falso no OU se os dois forem falsos. Só que agora eu tenho um E. Tudo E. Se eu disse que A aqui é falso, A aqui é verdadeiro. Se eu disse que o B aqui, eu estou negando o B, e o B aqui era verdadeiro, o B aqui é falso. Ou seja, no E, se eu tenho pelo menos um valor falso, o resultado dele vai ser falso. Então, observe, eu tenho verdadeiro do OU e falso dos demais. Se eu tenho agora verdadeiro e falso, na porta E, ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Como eu tenho um falso aqui, esse aqui vai ser falso. Ou seja, eu já sei que essa expressão não é uma tautologia, porque vai ser falso. Não vai ser uma tautologia. Agora, o que é que eu vou testar? Eu tenho outra combinação para que essa expressão seja verdadeira e falsa, eu sei que ela já é. Deixa eu ver se tem alguma expressão que ela seja verdadeira. Vou testar uma coisa aqui, ó. Para testar se ela é verdadeira. Para testar se ela é verdadeira. Ó. Bom, como aqui é E, tudo isso aqui é E, então, para que eu tenha a saída disso aqui verdadeiro, o não B tem de ser verdadeiro, o não A tem de ser verdadeiro. Certo? Para eu ter a saída verdadeira. Beleza. Só que se eu digo que não A é verdadeiro e o não B é verdadeiro, não A é verdadeiro, o A é falso. Se o não B é verdadeiro, o B é falso. Logo, observe, falso ou falso vai resultar no falso. É a única condição que o ou é falso. Vou repetir o E aqui, ó, que sobrou. Essa parte aqui foi tudo verdadeiro, ficou verdadeiro. Falso e verdadeiro, a gente viu que vai resultar em falso. Ou seja, eu não tenho como forçar essa expressão, essa proporção composta a ser verdadeira. Ela sempre será falsa. Se ela sempre será falsa, ela é uma contradição. Ela é uma contra. Beleza? Só por inspeção. Depois vocês façam aí pela tabela da verdade, tá bom? Vou fazer o último caso aqui, ó. Pedro não é belo. Opa, eu vou dizer que A. Pedro é belo, Pedro não é belo, não há. E se Carlos é temperamental, opa, Carlos é temperamental, eu vou dizer que é B. Ó. Pedro não é belo, eu vou dizer que é não A. Carlos é temperamental, eu vou dizer que é B. Pedro é belo, eu vou dizer que é A. Então, se Carlos é temperamental, B. Então, Pedro é belo. Pedro é belo é A. Beleza. A expressão aqui da letra C ficou assim. Ó, não, opa, não há. Ficou assim. Não há. Não há. E se B, então há. Beleza? Não há e se B, então há. Observe, fazer por inspeção. Para que isso seja verdade, para que isso seja verdadeiro, o A tem de ser verdadeiro. Vou mudar de cor, melhor. O A tem de ser verdadeiro. O A tem de ser verdadeiro. E esse conjunto aqui, se B, então A, também tem de ser verdadeiro, porque o conectivo lógico aqui é o conectivo E. Para que eu tenha um A verdadeiro aqui, se o A
Desculpe, se o não A, ó, se o não A é verdadeiro, o A aqui é falso. Está sem a negativa. Logo, para que isso aqui seja verdadeiro, eu vou depender do B. Por quê? Se o B for verdade, se o B for falso, se o B for falso, aí eu tenho a saída verdadeira. Se o B aqui for verdadeiro, a minha saída aqui será falsa. Então, se eu posso, alterando B, ter um valor verdadeiro ou um valor falso, isso aqui é uma contingência. É uma contingência. Ou seja, eu vou ter tanto valor verdadeiro como valor falso. Beleza? Vamos para frente. Assinale a alternativa que apresenta uma negação. Opa, ele quer uma negação lógica da seguinte afirmação. Se o indivíduo é contraventor, ou seja, eu vou fazer assim agora. Indivíduo é contraventor, então não resta esperança para ele. Então, resta esperança. Como não resta, vou botar um não aqui. Equivale a, ó, ele está dando uma sentença, eu vou expressar ela matematicamente como se o indivíduo é contraventor, então se indivíduo é contraventor, então não resta esperança para ele. Não resta esperança. Observe que ele quer a negação lógica dessa proposição composta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou pegar aquela regrinha da negação diretamente, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiro a equivalência disso. A equivalência da condicional é eu negando o primeiro ou, e repito, o segundo. Essa é a equivalência. Mas não é isso que ele quer a negação. Ora, se agora ele quer a negação, eu vou fazer a negação dessa equivalência. Por quê? Porque essa equivalência que eu acabei de fazer aqui, ela me trouxe como conectivo o conectivo ou. E quando eu nego um conectivo ou, eu vou usar a lei de De Morgan. Então, eu nego as proporções e troco o conectivo. Então, negando o, a proporção simples que diz o indivíduo é contraventor, o indivíduo não é contraventor, ela vai ficar o indivíduo é contraventor. Beleza? Se aqui é um ou, ele passa a ser um i. Se eu tenho não resta esperança, agora vai restar esperança. Essa é a negação. Como eu tenho um conectivo e essa expressão ela aceita a equivalência do troca, equivalência do troca, que é a equivalência recíproca, isso aqui também é a mesma coisa de que eu falar RE e EC. Viu isso também, tá? Então, vou procurar nas alternativas a expressão o indivíduo é contraventor e resta esperança para ele, ou resta esperança para ele e o indivíduo é contraventor. Então, se, já começa aqui, se resta esperança, não. Se, não tem nenhuma negação assim. Se não resta, não, não tem se. O indivíduo não é contraventor, não. Não tem nenhum não na resposta. Resta esperança para ele. Opa, aqui começou bem. Ou o indivíduo, opa, não tem ou não, é I. E o indivíduo não tem não na contravenção, não. Então, só pode ser a letra E. O indivíduo é um contraventor, opa, e, tá certo, conectivo, resta esperança para ele, letra E. Beleza? Vamos para frente. Uma afirmação que corresponde à negação lógica, negação lógica da afirmação. Troveja, vou dizer que isso aqui é T, troveja, chove muito, CM. Ou o dia está lindo, dia está lindo. Isso aqui, a expressão lógica disso é troveja e chove muito, ou o dia está lindo, o Del. Beleza? Ele quer a negação lógica. Então a gente vai utilizar De Morgan diretamente. A lei de Morgan diretamente. Então vamos lá. Eu vou negar isso. Como é que eu nego? Nego T. O que é E vira U. O que é CH vira não CH. O que é U vira E. O que é Del vira não Del. Exato.
vira não deve. Então, eu posso falar não troveja ou não chove muito, né? É CH, não é CM, tá? CH não é CH, não chove muito, é CM. Chove muito. E não, o dia não está lindo. O dia não está lindo. Lembre-se que a negação na frase é sempre no verbo, tá? Não está lindo. O dia não está lindo. Eu não vou dizer a noite está. Não, é o dia não está lindo. A negação, ela só vai no verbo. Então vamos procurar isso aqui. Não troveja. Começou bem. E não chove muito. Opa, é e ou chove muito, não é e. Então já morreu, já está errado. Ou o dia não está lindo. O dia não está lindo, está certo, mas não é o, é e. Tá aqui também. Vamos lá. Não troveja. Opa, começou bem. Ou chove muito. Não. É uma negação. Chove muito, não. Não chove muito. No final, ou, não é ou, o dia está lindo, não. O dia não está lindo. Tá errado. Não troveja. Começou bem. Ou não chove muito. Opa, começou. Continuou top. Não chove muito. E o dia não está lindo. Opa, e o dia não está lindo, ó. E o dia não está lindo. E o dia não está lindo, tá correto, letra C. Vamos ver as outras. Troveja. Não, troveja não, não troveja. Troveja, não, não troveja. Beleza? Letra 7. Beleza, pessoal? Terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de número 4. Ela é um pouquinho, né, mais detalhada por conta das nuances do próprio assunto. Mas eu vou passar aqui uma lista de exercícios para que vocês possam treinar aqui na descrição ainda. Vamos fazer também questões de prova com relação a esse assunto e com certeza essa absorção vai ser mais célere se você treinar. Eu sempre digo que os fracassados são aqueles que desistem. Passar em concurso público é algo que você precisa de dedicação, foco, força e muita fé em Deus. E, com certeza, se depender de nós, da Liga dos Concurseiros Livres, você vai alcançar seu tão sonhado lugar ao sol, seu cargo público. Então, permaneça firmes e constantes, trabalhando muito duro, dando o seu melhor, que com certeza você vai chegar lá.